Lula e Bolsonaro têm pensamentos diferentes em relação à condução da economia do país, apesar de terem propostas em comum, como o auxílio de R$600 aos mais pobres e uma reforma tributária. Mas a gente sabe, eles divergem em muitos outros pontos. Empresários e o mercado financeiro vêm cobrando dos dois candidatos para que eles sejam mais claros sobre o que pretendem fazer com a economia. E isso inclui até apresentar nomes de cotados ao Ministério. Raquel Landim foi atrás de possíveis nomes e traz agora o que a gente pode esperar, ou as dúvidas principais, dessas duas propostas que existem nessas duas campanhas. Raquel. É isso, Márcio. Eu vou trazer muito mais dúvidas do que informações nesses casos. E aqui na apuração dos possíveis ministros, contei com a ajuda aqui do Caio Junqueira. Então, o nome do ministro é muito importante porque às vezes muda completamente a condução do ministério. Sem nenhum juízo de valor ético, basta a gente lembrar de Antônio Palocci e Guido Mantega sobre o mesmo presidente Lula. Então, no caso de Lula, estão cotados Fernando Haddad, se ele perder as eleições aqui em São Paulo, Wellington Dias, Alexandre Padilha, tem esse perfil político que o Lula sempre repete, que ele prefere para o Ministério da Economia, e corre por fora o economista Gabriel Calípolo. No caso do presidente Jair Bolsonaro, há uma certa divergência. Sempre se fala muito na permanência do ministro Paulo Guedes, que já diz em conversas reservadas que fica se tiver liberdade para implementar a sua agenda liberal, mas tem um entorno muito forte do presidente Jair Bolsonaro que defende a troca para Roberto Campos Neto, hoje presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto tem mandato no Banco Central, conquistou autonomia, resta saber se ele gostaria de ocupar o cargo. E aí agora eu trouxe algumas dúvidas na nossa segunda tela sobre o que o mercado gostaria de saber da agenda econômica dos dois candidatos e a gente não tem clareza. O primeiro tema, tema número 1, é o ajuste fiscal. No caso dos dois, já está muito claro que eles vão mandar uma PEC, seja quem vencer, uma proposta de emenda constitucional para gastar um pouco mais no ano que vem. A gente não sabe o tamanho, mas eles precisam dessa PEC para garantir o auxílio de R$600. Agora, o novo arcabouço fiscal, aí não tem clareza. Porque isso, para ficar bem claro, seria o fim do teto de gastos. Não, uma coisa, Márcio, é pagar o Auxílio Brasil no ano que vem, porque a partir de 1º de janeiro não tem dinheiro para pagar os R$600, não está no orçamento. Então, você precisa mandar uma proposta de emenda constitucional, mudar a Constituição e garantir esse dinheiro. Os dois têm que fazer isso, seja quem quer que vença a eleição. Aí, depois, você tem que mudar o arcabouço fiscal. E essa é uma discussão muito mais complicada. E a gente não tem clareza do que eles vão fazer. O Lula já sinalizou, e aí muito mais em apuração de repórteres como Caio e outros colegas do que de uma forma mais pragmática, que seguiria com os superávites primários, mas com alguma flexibilidade para combater crises. A gente não sabe muito bem o que isso significa. Do lado do presidente Jair Bolsonaro, fala-se na manutenção do teto de gastos, que o mercado não tem mais muita credibilidade, porque cada hora é uma PEC para mudar o teto, e também numa espécie de uma meta de dívida, que o ministro Paulo Guedes também não explicou muito bem como funcionaria. As outras grandes dúvidas são as reformas, que teriam que vir muito junto desse arcabouço fiscal. Vou pedir a minha terceira tela aqui para o nosso pessoal. Olha, as reformas. Reforma tributária é um consenso, os dois propõem. O desenho é muito parecido, com a tributação de lucros e dividendos, unificação dos impostos sobre consumo, não tem mais tanta divergência, o que vai faltar aí é a vontade política. Reforma administrativa, o presidente Lula até diz que sim, mas ele é um tema muito difícil dentro do PT você mexer com o servidor público. A reforma administrativa do presidente Jair Bolsonaro já está no Congresso, mas ele também nunca demonstrou vontade política de realmente batalhar pela aprovação desta reforma. E a reforma trabalhista, aqui é um grande nó.
O Lula disse que vai alterar, e isso é uma coisa que preocupa muito, principalmente aquele pequeno empresário que sofreu muito, principalmente no governo Dilma, com as crises. É um tema muito, muito sensível. Mas as sinalizações foram mudando ao longo da campanha, né? O tamanho dessa mudança, sim, o tamanho dessa alteração. Sim, ele começou com revogação e depois passou para ajuste, né? Ele foi retrocedendo, né? Ele nega que queira o imposto sindical de volta, mas muita gente diz que esse é o grande foco, mas a gente não tem clareza. Terceirização, por exemplo, vai permanecer a autorização para terceirização? Não sabemos. No caso de Bolsonaro é fácil, ele já se comprometeu em manter a reforma trabalhista. Obrigado, Raquel. Senta lá para de novo o Yuri não brigar com o telão. Naka, nessa questão da reforma, começando pela última tela, muito se fala que a ordem é importante. Qual fazer primeiro, a reforma tributária ou a reforma administrativa? Dizem que você primeiro faz uma reforma administrativa para saber como fazer a reforma tributária, para saber quanto vai gastar ou não. Isso é importante realmente ou façam as reformas de qualquer maneira? O ideal é que a gente conseguisse, num cenário perfeito, caminhar com as duas reformas meio que ao mesmo tempo, assim, mas obviamente não há capital político suficiente para conseguir tamanha movimentação. Nessa aproximação de parte do MDB e de Simone Tebet, o projeto de reforma tributária de Baleia Rossi aparece ali como grande texto a avançar. Ele já tinha, inclusive, anuência de governadores, aquele texto foi muito discutido e por uma questão do ministro Paulo Guedes, ali, Lira, decidiram não avançar com aquele modelo e avançar com uma reforma mais fatiada. Uma oportunidade perdida. Absolutamente, eu concordo totalmente. Perdida. Foi uma pena não ter avançado. Essa adesão dos governadores era inédita, né? Foi a chance de unificar o ICMS no Brasil, mas enfim, é outra discussão. O quanto que durante essa campanha, Caio, a gente vai ver esclarecidos alguns desses pontos ainda em aberto nas duas campanhas? Bom, eu fico muito em cima já há meses, né, desde o começo do ano, em cima da campanha do Lula, principalmente, para tentar traduzir isso. A gente consegue pensar algumas ideias, né? Já trouxemos aqui no noticiário da CNN, o mais recente, a ideia mais forte, até 1 ou 2 semanas atrás, era um retorno à meta de superávit com uma banda, né? Uma variação, mas já tiveram outras ideias também. Quando você conversa ali no entorno do presidente Lula, do ex-presidente Lula, dizem que ele já deu sinais, principalmente no jantar com os empresários, que ele falou de um retorno ao regime de metas, né? De metas de superávit, né? De o respeito, sai o teto, volta ao superávit, mas depois de domingo, isso ampliou a pressão, estamos falando disso aqui, para que ele fizesse um gesto, mas não há nenhum sinal de que haverá um gesto nesse sentido. Eu estava ali, o que o Lula disse ali, por exemplo, houve 3 perguntas para ele sobre ministério. Quem quiser conhecer meu ministério vai ter que esperar primeiro eu ganhar eleições. Ele disse, é loucura imaginar que você pode indicar time antes, né, sobre essas indicações. Ele fala, primeiro eu tenho que ganhar as eleições, quando eu ganhar, vou montar o governo e não apenas com meu partido e aliados. Mas regra fiscal, você acha que não vem nada? Eu estou achando que está muito difícil de vir alguma... E também pela nota que saiu, só concluir, Naquinha, saiu uma nota da coordenação reafirmando o compromisso do Lula com a construção de um novo regime fiscal. O formato da nova regra dependerá das condições fiscais que o novo governo vai encontrar. Exatamente isso que eles vêm falando. A nova regra depende da situação fiscal e de uma negociação com o Congresso. A gente sabe que o Congresso teve um grande avanço dos partidos mais ligados, do Centrão, mas neste momento mais ligados ao presidente de plantão, Jair Bolsonaro, que busca a reeleição. Isso não deixa de ser verdade também, né, Naka? É difícil você definir que reformas você vai fazer, um plano que você vai fazer, e você tem que falar tudo com o Congresso, é claro. Mas ou não é tão Mas já aceitável. Definiu, né? Sim, já está definido o Congresso. Talvez o que o mundo da economia... Não, mas já definiu, mas não começou a conversa, não começou a negociação ainda. Sim, de fato. Mas o que o mundo da economia espera ansiosamente seria alguma sinalização do tipo, não vamos seguir o teto de gastos, como o ex-presidente Lula tem dito, mas vamos ter uma âncora fiscal do modelo de superávit. X. Então, essa seria o modelo a ser seguido. Ter algo mais concreto, oficial. Exatamente. Né? Não precisa de um número necessariamente. Mas se tivéssemos o modelo
E um nome possível seria o cenário dos sonhos, Márcia, com quem eu tenho conversado. Mas a chance disso acontecer... Concordo com o Caio que as chances são pequenas, mas é um tremendo erro político. Porque se o Lula viesse hoje e anunciasse um ministro da Economia crível e anunciasse uma nova regra fiscal, ele ganharia vários eleitores aí de Simone Tebet. Tem uma questão, né? De novo, só para lembrar... Ele não vai perder os dele, os dele já foi. Mas só para lembrar o calendário. A gente está num segundo turno que tem 4 semanas, quando normalmente são 3. Então, quer dizer, tem um desafio de campanha também de gerar fatos ao longo dessas próximas 3 semanas. Não, isso pode acontecer, mas eu não descarto que isso vá acontecer, acho que não agora. Sim, mas... só que até agora, 18h55... da quinta-feira, depois do segundo turno, eu gosto de olhar ali, né? Ele já faz um head, sabe? Ele olha e fala, até agora, nesse minuto. Eu sinto que a decisão até agora, ela pode mudar, é de não fazer essas sinalizações. Por quê? Porque considera-se que, olhem meu governo, 2013 a 2010, eu cumpri as regras fiscais. Consideram que no jantar com os empresários, ele falou que a regra seria superávit. E tem uma questão interna na campanha que é um certo incômodo, até principalmente nesse entorno dos economistas, de que você basicamente assim, o mercado não vota em mim, mas o mercado quer dizer o que eu preciso fazer e sinalizar. Calma, gente, calma. Os dois se amaram. O Lula já falou isso. Eu ganhei um aliado hoje. Não, mas o Lula já falou isso. E assim, o pessoal que nunca votou nele quer definir quem vai ser o ministro da Fazenda, quer que ele defina, assim, eu não só estou colocando uma situação. E tem um debate interno de você também, até agora, vem sendo feito sim um debate econômico internamente, muito fechado, com pouca transparência, mas também de não deixar você ter que abrir tudo agora e romper tudo que vem sendo debatido, caso Meirelles. Meirelles defende o teto, Lula defende o fim do teto. Uma informação que a Daniela Lima, inclusive, tuitou aqui, o Lula estava falando ali, que ele disse textualmente que a economia não será comandada só pelo PT e fez ali uma exaltação ali aos economistas que criaram um plano real. São esses pequenos gestos que podem convencer o mercado? Porque meu ponto é o seguinte, o discurso "a garantia sou eu" não ganhou a eleição em primeiro turno. Mas não só por isso. Sim, mas foi um dos fatores. Pode dizer que não foi porque apresentou a âncora que perdeu a eleição. Mas, Caio, se ele não caminhar para o centro e falar com os evangélicos, com o agronegócio e, sim, com o mercado financeiro e com esses eleitores de centro que votaram em Simone Tebet, é o eleitor dela que está em jogo. Sim. Ele não vai ganhar essa eleição. Deixa eu trazer aqui a conversa para o Felipe. Felipe, o Caio trouxe um ponto interessante, né? Porque é uma situação inédita que a gente vive. A gente tem um presidente no governo tentando a reeleição e um ex-presidente que, mal ou bem, já tem as suas políticas econômicas conhecidas, ou pelo menos em 2 governos, Lula 1 e Lula 2, a gente sabe que foi feito. O quanto de mistério realmente existe e, principalmente, o quanto pode ser revelado. A mesma pergunta que eu já fiz aqui nesta campanha. Pois é, Márcio, o Lula construiu a imagem pública dele em cima de um discurso de cuidado com a população de baixa renda, de cuidado com os pobres e muitas vezes apelando a um discurso populista também, de nós contra eles, jogando os pobres contra os ricos. E ele dá a entender que não pode existir, que é impossível haver responsabilidade social com responsabilidade fiscal. E toda essa turma de economistas do Plano Real, aí talvez capitaneada pelo Pércio Arida, tem a tese de que essa é uma incompatibilidade falsa, né? De que o descalabro fiscal gera uma turbulência econômica que derruba emprego e renda, gerando até prejuízos maiores para os pobres do que para os ricos. Então, essas coisas precisam vir casadas. Agora, o Lula faz esse discurso de não respeitar teto de gastos, então eles vão tentando dar um freio, mas ainda não está claro para que lado vai pender. Me faz lembrar, inclusive, Jair Bolsonaro em 2018. Jair Bolsonaro nunca teve um histórico liberal. Ele, durante os 30 anos que passou na Câmara dos Deputados, ele mostrou ali uma votação, uma mentalidade mais estatista, mais corporativista, tentando atender e levar privilégios ali para os seus nichos eleitorais, e o Paulo Guedes foi inserido ali ao longo da campanha para acalmar o mercado com um discurso mais liberal, e a questão era, e eu colocava desde 2017 da pré-campanha, para que lado vai pender mais nessa tensão? E a gente está tendo essa discussão agora ao longo da campanha e é bom que seja agora, antes de o Lula ser eleito, para a gente ver se já extrai daí algum tipo de compromisso.
E esse pessoal também quer reduzir o tamanho do orçamento secreto para liberar recursos para outras áreas que considera mais importantes que haja a participação do Estado. Aí tem muitas, né? Saúde, educação, segurança pública, a própria proteção aos pobres, energia, o que quer que seja. Então, o Lula vai precisar escolher, nesse momento, quem é que ele quer agradar mais. Mas é possível que haja um combinado disso tudo e não indo mais para um lado ou mais para o outro. Agora, obrigado mais uma vez, Felipe. Agora, Raquel, a gente entende a necessidade que o mercado tem de conhecer nomes, de saber propostas e tudo. Essa aproximação dos criadores, idealizadores do Plano Real, de alguma forma, ajuda, junto a Lula, de alguma forma isso ajuda a tranquilizar o mercado? Ah, bom, então talvez... ou não? Márcio, é claro que traz credibilidade, mas não substitui você trazer coisas concretas. Né? Porque se você for perceber, é o mesmo discurso desde o primeiro turno. A garantia sou eu, olhem o meu governo. Aí as pessoas dão apoio de uma forma descomprometida, sem que o PT tenha que dar nenhum tipo de contrapartida. Hoje eu perguntei explicitamente isso. Tem algum tipo de contrapartida? Ainda não. A Simone Tebet fala da questão fiscal, mas não foi de uma forma concreta. Aí nos bastidores a gente sabe que o Alckmin fez promessas a ela, mas ainda está tudo no campo da retórica. Eu acho que é muito diferente, por exemplo, do que quando ele fez a Carta aos Brasileiros em 2003. O cálculo dele hoje, pelo menos até agora, né, como diz o Caio, 19:1, é de que ele não precisa de uma carta aos brasileiros para ganhar a eleição. O que muitas lideranças políticas estão falando, e aí não sou eu, Raquel, mas lideranças políticas dentro da própria esquerda, é que ele não vai ganhar a eleição baseado só na rejeição ao Bolsonaro e no seu histórico político. Ele vai ter que conversar com o diferente. Na carta ao povo brasileiro, em 2002... Isso eu já sei que você vai falar, ninguém conhecia ele. Não, ele não tinha sido governo ainda, certo? Agora, em 2022, todo mundo sabe como é ele de cabo a rabo e todo mundo conhece o presidente Jair Bolsonaro de cabo a rabo, né? É uma eleição sui generis também por causa disso, dentre outros fatores. Um presidente da República, um ex-presidente da República. Então, você pega 4 anos, compara com 8 anos e aí a maioria escolhe. É disso que se trata. Então... eu também acho que seria excelente ter uma sinalização, eu acho. Se eu fosse estrategista, marqueteiro da campanha agora, 7h02 da noite, eu recomendaria. Até por transparência, para deixar claro. Mas eu sinto que a minha percepção, isso de uma conversa aqui, uma conversa colar, é de que não sabem ainda o melhor caminho. Exato, mas esse é o porque problema. Tem uma divergência interna. Vamos raciocinar junto. A gente não é estrategista da campanha do PT, graças a Deus, mas pensa o seguinte, se o Lula anuncia uma âncora fiscal e desagrada a esquerda do PT, a esquerda do PT vai migrar para o Bolsonaro? Não. Claro que não. Tem pouco a perder, Exato. E se ele anuncia uma âncora fiscal, ele tem uma boa chance de conquistar o eleitor da Simone e de virar votos no centro? Sim. Então pronto. Mas aí, de novo, eu só vou colocar uma pergunta. O timing, quando fazer isso? Dentro de uma estratégia de campanha, se o timing é agora ou se o timing é mais para frente. Porque, de novo, a gente tem 3 semanas de campanha. É tempo para burro. A frase que eu ouvi hoje... Embora seja uma campanha, desculpa, só para terminar. Embora seja uma campanha de 2 figuras muito consolidadas, né? De novo, a tua analogia da luta do Norman Maier...